Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre a distância que a gente pode ter entre um ponto conhecido e uma reta conhecida. Como é que a gente vai fazer esse cálculo dessa distância? É isso que é o nosso tema do vídeo de hoje. Vamos lá então. Você sabe como se determina a distância de um ponto da reta a um plano cartesiano? Mas assim, é um que vai dar mais engraçadinho, vai dizer assim, professor, fácil, né? Eu desenho a reta, coloco o ponto, ponho a régua ali e meço. Claro, pode ser feito dessa maneira, tranquilamente, mas isso está fazendo uma resolução geométrica. Nesse momento que a gente está estudando, geometria analítica, a junção da geometria com a álgebra. Eu quero dessa maneira que a gente faça a resolução. Porque às vezes tem um caso que fica muito difícil de desenhar. Ou às vezes eu não tenho um software como o GeoGebra que facilita muito esses cálculos. Como é que a gente pode fazer algebricamente? Porque no vestibular nem sempre dá para fazer isso. E às vezes são cálculos acessórios de outras questões. Por isso é um conceito bastante fundamental para a gente calcular. Então aqui eu tenho um desenho para facilitar aqui. Eu tenho uma equação que esta equação está na forma geral. Como é que é a forma geral? Quando ela está igualado a zero, não está. Se ela estiver na forma reduzida, o que a gente tem que fazer? Passar tudo no primeiro membro igualar a zero. Tranquilo? E tem um ponto aqui. Só que nós vamos calcular qualquer distância. Não é a distância daqui até aqui ou daqui até aqui. Vai ser a menor distância entre o ponto e a reta. A menor distância entre o ponto e a reta vai ser exatamente quando uma linha imaginária que está passando pelo ponto e cortar a nossa reta vai formar 90 graus. Então nós estamos querendo saber, não é qualquer distância do ponto à reta, da menor distância que nós vamos ter entre o ponto e a reta. Nós queremos saber quanto que vai dar esse valor. Então, para isso, eu conhecendo o ponto e conhecendo a equação da reta, fica muito fácil de eu poder fazer esse cálculo. Para isso, eu vou utilizar esta fórmula aqui. Aonde? Este de cima aqui é exatamente a equação da forma geral. AX mais BY mais C. Só que o x e o y que eu vou utilizar aqui é exatamente o ponto que eu vou substituir. Tranquilo? E o a e o b são exatamente os dois coeficientes. O coeficiente do x é o a e o coeficiente do y é o b. Tranquilo? E aplicamos. Na fórmula nós temos um módulo entre eles. Por quê? Porque a distância será um valor positivo, então por isso a gente considera sempre em módulo. Tranquilo, gente? Para a gente ver isso, vou fazer um exemplo bem rápido para a gente ver aqui. Eu tenho a distância do ponto, que é 1 e 3, e tenho aqui a minha equação. Ó. Até para facilitar, ó, os coeficientes foram colocados em vermelho aqui e o termo genérico ali, o termo independente, foi também mudado o sinal. Então aqui o valor de A aqui é 3, o B é 4 e o C aqui que é o 5. Que o A e o B eu vou substituir aqui embaixo. Tranquilo? Fazendo a substituição agora do ponto no lugar do X e do Y. O ponto X é 1 e o Y é 3. Vamos fazer as operações matemáticas básicas aqui e vou ter aqui, ó, 3 vezes 1 mais 4 vezes 3 mais 5. Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo toda essa matemática básica aqui, deu raiz de 20 sobre raiz de 25. Raiz de 25 é quanto? 5. 20 dividido por 5, portanto, é 4 em módulo, valor positivo apenas. Tranquilo? Porque a distância não existe distância negativa, apenas distância positiva. Portanto, a distância entre a nossa reta e o ponto foi calculado aqui e nós encontramos que é o valor 4. No vídeo, nós conversamos o quê? Da distância de um ponto, da menor distância do ponto até uma reta conhecida. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.